Olá a todos, seja bem-vindo novamente ao canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos iniciar uma nova série. Nós temos séries em paralelo, né, que buscamos fazer para estudo, e essa vai ser a série Passagens Bíblicas. Esse vai ser o primeiro estudo. Ele vai falar especificamente sobre Mateus 18, 15 a 18, ou seja, essa é a passagem central do estudo de hoje. E através de algumas verificações, nós vamos tentar aqui oferecer é, uma linha de interpretação. Que Deus nos abençoe e gostaria de te convidar mais uma vez para uma oração. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua Palavra. Que tudo que fizermos seja para a Tua honra e glória e não a nossa. Nos auxilie e nos fortaleça, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar com a passagem de Mateus 18, 15 a 18. Ela diz o seguinte: nós vamos usar nesse momento a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-eu à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Nós selecionamos algumas palavras-chave nós colocamos em negrito, algumas outras nós ainda enfatizamos um pouco mais. Ou para diferenciar, colocamos em vermelho, e uma delas nós colocamos ali sublinhado. Então, irmão, então nós temos que ter em mente que o texto fala, se teu irmão, ou seja, ele faz um contraponto entre o termo irmão aqui no começo, e lá ao final ele fala, considera como gentil e publicano. Então, se ele coloca em contraponto o termo gentil e publicano ao termo irmão, é porque ele está se referindo inicialmente a pessoas de uma comunidade ali de pessoas que buscam seguir a mesma linha de pensamento, que visam ali compartilhar a mesma crença, né? E lá como gentil e publicano, então ele está rompendo com essa questão de ser irmão, de ser uma pessoa considerada como um irmão no sentido de que compartilhe da mesma fé e que esteja ali junto conosco. Então ele fala, olha, se teu irmão pecar contra ti, aí existe uma questão, esse contra ti, ele estaria em todos os textos? Não estaria? É pecado em geral? A pessoa cometeu um pecado, seja público ou não? Como acontece se uma pessoa comete um pecado publicamente diante de todos e permanece nesse cometimento de pecado? Então, vamos, né? Esse é um dos pontos que nós temos que ter em mente. Mas o texto diz, se o teu irmão pecar, e aí vamos admitir o termo contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Ou seja, se foi contra mim, eu vou e o repreendo entre mim e ele. Se te ouvir, ou seja, se ele me ouvir, ganhaste a teu irmão. Então ele fala, ó, se te ouvir, você ganhou o irmão. Então, a princípio, teria parado por aqui, não é? Então eu vou repreendo. Então ele usa o termo repreende-o, que é traduzido por repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então o que ele está colocando em mente aqui? Isso é efetivamente um pecado, não há por que duvidar de que isso seja efetivamente um pecado, algo contrário à instrução divina. E eu vou e repreendo, ou seja, isso pode incluir a questão de mostrar para esse irmão que ele está errado, que o que ele está fazendo não é de acordo com a instrução de Deus, e eu vou e repreendo nesse sentido. Né? Não é repreender no sentido de humilhar ou nada nesse sentido. Repreende no sentido de falar, olha, isso é errado, isso não está de acordo com a vontade de Deus, isso é um pecado. Se ele ouvir, ganhaste o irmão. Agora, existe a continuidade disso. Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois.
para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então ele está dizendo para mim, olha, se para nós, né? Se não te ouvir, ou seja, se eu for até lá, falar com esse irmão, repreendê-lo, mostrar que ele está errado, e ainda assim ele não me ouvir, aí eu vou levar 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então eu, mesmo estando envolvido naquilo, admitindo que o pecado foi contra mim especificamente, mesmo que eu já fui lá, já falei com ele, estou levando uma outra pessoa. Então, Jesus está dizendo que eu também vou valer como uma testemunha. Mas ele fala, leva contigo 1 ou 2. Ou seja, de preferência, evidentemente, se ele fala 1 ou 2, de preferência 2. Mas eu já vou contar como uma testemunha, porque ele fala, leva contigo 1, e se eu levar mais uma pessoa, serão 2 testemunhas. Se eu levar 2, serão 3 testemunhas. Então eu estou contando como testemunha. Eu que falei com aquele irmão, repreendi-o em função de algo que ele fez, sou uma das testemunhas. Olha, fui, falei com ele, então, evidentemente, é interessante que eu tenha como mostrar que eu já fui, falei com esse irmão, esclareci-o de forma adequada a respeito do pecado que ele cometeu. Então é interessante que eu tenha como esclarecer isso para que eu possa ser uma testemunha. E caso eu leve mais 1, sejam 2, e caso eu leve mais 2, sejam 3 testemunhas. E pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então veja, eu inicialmente já repreendi-o e já orientei-o da forma adequada a respeito do que ele fez, que é um pecado, que é contra a vontade de Deus, que não se deve fazer isso. Aquele que vai comigo, considerando que ele vai ser uma testemunha assim como eu, ele vai ali em que sentido? Ele vai no sentido de auxiliar na repreensão, não é na humilhação, não é no escárnio, não, é na repreensão àquela pessoa. Então ele vai comigo ali, esclarece o ponto para aquela pessoa, e essa pessoa, aí, ela tem a oportunidade de aceitar ou não. Quando ele diz, e se não as escutar, diz a igreja, o que está subentendido? O mesmo do início lá. Se ele me ouvir eu sozinho, ganhei a meu irmão. E se ele me ouvir quando nós formos em 2 ou 3? Também ganhamos a esse irmão. Né? Isso é o que fica subentendido aqui. Agora, se não as escutar, diz a igreja. Então, se ainda assim esse irmão estiver em franca rebelião, aí não é só uma rebelião em sentido de atitude. A mente dele também está ali com aquilo que nós poderíamos denominar que é uma instrução, é uma mentalidade contrária ao que diz as Escrituras. Então ele não está disposto a abandonar aquilo que fez e não está disposto, consequentemente, a abandonar a ideia contrária às Escrituras. Então ele não só estaria disposto, tendo em mente que ele pode ser um mau testemunho tanto pelas atitudes, pela fala, então ele pode tanto agir como um mau testemunho, como ele pode ser um mau testemunho no ensino daquilo, ensinar algo contrário ao que Deus requer. Se não as escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então eu vou considerá-lo não mais como um irmão, senão não faria sentido Jesus dizer. Considera como um gentio e publicano. Mas o que é esse considerar como gentio e publicano? Significa considerar que ele não mais faz parte daquele grupo de pessoas que está, por atitudes e por palavras, agindo conforme a vontade de Deus. Ou seja, eu vou considerar que ele não quer e, portanto, enquanto ele não modificar a sua atitude, ele não pode fazer parte daquelas pessoas que nós consideramos como que estejam no mesmo intuito de pregar a vontade de Deus, de mostrar as instruções de Deus, a vontade de Deus através da sua palavra. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Né? Existem algumas traduções que dizem terá sido ligado e terá sido desligado. Esse texto, nem com o termo será ligado, nem com o termo terá sido, o termo será ligado, ele não significa que o céu depende de nós fazermos alguma coisa. Ou seja, se isso é um pecado, diante de Deus isso é um pecado. Então Deus não precisa que eu faça isso, mas ele está dizendo que o céu confirma, né, aquilo que nós fazemos quando nós fazemos de acordo com a vontade de Deus, porque é aquilo que, ou seja, se eu não fizer nada disso, e esse irmão estiver em pecado, nesse tipo de pecado, ou em pecado público, voluntário, diante de Deus ele já está condenado. Então veja que Deus não vai, diante de Deus, e se Deus conhecendo a mente dele, se ele não quer mudar,
ele já está desligado no céu em relação a fazer a vontade de Deus estar entre aqueles salvos. Mateus 10, de 26 a 31 nos diz o quê? Hebreus 10, de 26 a 31 nos diz o quê? Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Veja que é o mesmo padrão, 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Essa é a versão contemporânea, é a Bíblia Thompson com a versão Almeida contemporânea. Então, veja aqui, biblicamente, Deus não está dizendo assim, só se a igreja fizer isso é que o céu vai considerar essa pessoa como errada. Não, ela vai ser considerada diante de Deus como errada, independente do que nós fizermos. Mas isso vai ficar, isso que nós estamos tornando público à igreja, essa atitude desse irmão que voluntária e deliberadamente está fazendo algo e ele deixa claro que ele não quer mudar, que ele quer continuar nesse caminho, então existe esse padrão, né? Então nós vamos até ele, buscamos testemunha de que isso está acontecendo, levamos o caso à igreja, e ele fala, se também não escutar a igreja, ou seja, a igreja também vai repreendê-lo, vai orientá-lo nesse sentido, ele não quer aceitar, então considera como gentil e publicano. Então nós estamos aqui diante de uma franca rebelião contra uma instrução que nós acreditamos seja de acordo com a vontade de Deus. Nova versão internacional. Se o seu irmão pecar contra você, vá a ele a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, quando nós observamos, inclusive, a variação na tradução, nós percebemos o quê? Que o que Jesus está dizendo é, se fizermos algo de acordo com a vontade de Deus, se eles estiverem em pecado, em franca transgressão da instrução de Deus, isso é verificado pela palavra de Deus, então não há por que enxergar de forma contrária. A atitude da igreja, nesse caso, diante desta verificação, está de acordo com a vontade de Deus. Então, ou seja, existem pessoas confirmando isso, e mesmo quando ele é advertido pela igreja, ele se recusa a ouvir a igreja. Então a igreja se torna testemunha disso. Então veja, nós precisamos de 2 ou 3 testemunhas para levar o caso à igreja, para que a igreja vá até ele ou ela e diga, olha, isso aqui está errado, isso não pode ser feito. E ainda assim essa pessoa se recusa a ouvir a igreja. Então, ou seja, a igreja como um todo se torna um conjunto de testemunhas de que ele não quer aceitar aquele ensino e, consequentemente, ele não quer viver de acordo com aquele ensino. Por ele não querer viver de acordo com aquele ensino, fica claro que ele não quer aceitar o ensino, ele não quer aceitar a instrução, ele não quer abandonar algo que é contrário à vontade de Deus, que a igreja verifica daquela forma. Então, nós temos o primeiro ponto aqui que nós vamos verificar, a palavra pecar, hamartese, ou hamartese, né? Em Mateus, que nós verificamos, né? O seu irmão pecar, né? Então, aqui nós temos 2 vezes um significado e uma outra vez um outro significado, que seria o quê? Trespassar, invadir, abusar. Então, o que ele está dizendo? Se o seu irmão fizer algo contrário àquilo que
nós entendemos como a vontade de Deus para a nossa vida, aquilo que deve permear as atitudes, as palavras, o comportamento, o ensinamento de uma pessoa que diga fazer a vontade de Deus. Então, aqui está clara a diferença entre alguém que é considerado ainda como irmão, mas não vive de acordo com a palavra de Deus. Então, ele é aquilo que nós chamamos de cristão nominal, aquele que se nomina, aquele que se diz cristão, mas que evidentemente não vive de acordo com aquele ensinamento que ele diz acreditar. Aqui está para quem quiser acessar, né, a fonte de onde nós tiramos. Então vamos lá, uma outra noção de pecar, errar o alvo, errar e enganar-se. E aí eu digo a você, uma pessoa que vai contra a vontade de Deus, ela está acertando o alvo? Não. Então uma pessoa em que Deus diz, olha, o seu comportamento deve ser esse, e o seu ensino deve ser esse conforme as Escrituras. E ela não faz isso, então ela está errando o alvo. Está errando voluntariamente nesse caso, né, como nós acabamos de ver pelo contexto. Ela está errando voluntariamente, ela não quer abandonar aquele erro. Ela não quer abandonar aquele pecado, aquela atitude, aquele ensinamento contrário à vontade de Deus. Repreende-o, mostre-lhe o erro. Então, elenxon, to expose, expor, condenar, reprovar, repreender. Então, você vai expor isso para ele, mostrar que está errado, você vai condenar no sentido de repreender, de mostrar que ela é uma atitude condenável. Tanto, veja que naquele contexto está você e aquela pessoa, estou eu e aquela pessoa a quem eu vou falar. Ou está aquela pessoa que veio me repreender e eu. Eu estou diante da pessoa que está me repreendendo, ela está expondo para mim. Isso significa que ela, e evidentemente uma coisa não exclui a outra, né? Ela evidentemente estará expondo o fato, estará expondo que aquilo é um pecado, portanto ela estará condenando aquele ato, no sentido de mostrar que ele é condenável diante de Deus, está reprovando, né? E a palavra repreender, ela ajuda bastante nesse sentido, né? Então eu vou falar, isso é errado, isso não pode ser feito por causa disso, disso e disso. Então o termo repreender ou mostrar o erro nos parecem aqui bem adequados para essa questão. Eles são bem abrangentes nesse sentido, né? Testemunhas, marturon, né? Em inglês, testemunha mesmo. Então, ali a ideia é exatamente de transmitir a ideia de testemunha. Eles estão servindo como testemunha nesse sentido, de que está errado, de que a pessoa não quer mudar, que a pessoa não quer aceitar aquela repreensão. Fica claro isso, né? No contexto de que aquelas pessoas estão lá, ou considerando que eu esteja repreendendo, eu e mais um ou dois, considerando que eu esteja sendo repreendido, existem duas ou três pessoas, primeiro vem uma pessoa falar comigo, eu não aceito, vem duas, ela vem acompanhada de mais uma ou duas pessoas falar comigo, eu continuo não aceitando, não tenho nada para mostrar que aquilo que eu estou fazendo é de acordo com a Bíblia, e ainda assim eu quero manter aquela atitude, aquele ensinamento. Toda a palavra seja confirmada, ou qualquer acusação seja confirmada, ou na versão interlinear na Sociedade Bíblica do Brasil, página 74, seja estabelecido todo o assunto. Então nós temos aqui em inglês a mesma ideia, todas ou toda, cada palavra, né, seja confirmada. Aqui o termo ele pode ser traduzido, ele é traduzido em inglês inclusive como palavra mesmo, e todo assunto, toda questão seja esclarecida, ou cada questão seja esclarecida. May be confirmed, eu não sei exatamente como eu não, né, não tenho domínio sobre inglês, então may be confirmed, né? Fazer algo ficar de pé, seja esclarecido, né? Então, ou seja, fica claro que aquela pessoa quer manter aquilo e então está tudo esclarecido, né? Nesse momento está tudo esclarecido. Ficou claro que ela quer manter o ensino ou que ela quer manter o ensino e as atitudes erradas que ela está fazendo. Ou eu quero manter isso errado. Alguém vem me repreender, eu falo, não, não vou mudar. Vem testemunhas, olha, eu não vou mudar, não, né? Seja por atitude ou por ensino, porque eu posso muito bem dizer assim, olha, não, tudo bem, tá certo, e eu continuar fazendo o que é errado. Então, eu estou falando, verbalmente eu estou dizendo que está tudo bem, que eu vou mudar, mas na prática eu não estou fazendo. E nós temos uma fala de Jesus muito interessante sobre isso, né? Um pai chega para dois filhos, o primeiro fala, eu vou fazer e não faz. O segundo fala, eu não vou fazer, mas faz. E aí Jesus diz,
quem seguiu a vontade do Pai? Aquele que fez. Então veja, o que vai determinar a veracidade é se a pessoa efetivamente continuou ou não fazendo aquilo. Se no momento de raiva ela disser assim, não quero saber, mas a atitude dela demonstra que ela está mudando, então a atitude vai prevalecer sobre a palavra formal dela. É óbvio que assim, se ela estiver falando assim, por mim, eu não faço, mas quem quiser fazer não tem problema. Então, aí está havendo um contraste. E aí eu tenho que considerar sim a palavra dela, porque está contrária ao que ela mesma diz que não vai fazer. Então, veja, agora, se fica claro que no momento ali ela disse algo, mas a atitude dela mostra que ela está indo para um caminho contrário, então evidentemente essa atitude tem que ser levada em consideração. Não pode, evidentemente, biblicamente, a pessoa dizer que mudou e não mudar, ou a pessoa resolver não fazer aquilo, ela especificamente, mas ela continua dizendo que não tem problema, que aquilo pode ser feito por outras pessoas, induzindo outros a fazer aquele pecado, a ir em contra aquela instrução que Deus deu. Isso também é errado. Desligares, ligarem, desligarem. Então aqui nós temos o sentido de amarrar, de ligar, de soltar, de liberar, de dissolver, para ligar e desligar. Então seria para ligar, amarrar, ligar, no sentido de desligar, soltar, liberar, dissolver. Então, tudo aquilo que amarrardes, que ligardes na terra será amarrado, será confirmado, ligado no céu. Tudo aquilo que soltarem, que liberarem, que dissolverem na terra será feito o mesmo no céu, ou terá sido feito. Então, fica claro que a ideia, dado o contexto ali, dado o conjunto de versos que nós analisamos até agora, o sentido é de quê? De mostrar que Deus apoia aquela atitude, até porque tanto é que Deus apoia que o próprio Jesus está ensinando que isso deve ser feito, é para que seja feito assim. Então, o próprio fato de Jesus falar para fazer assim, já é uma confirmação de que o céu apoia, e ele confirma isso com esses versos finais. Olha, o que fizerem aqui, estando de acordo com a palavra de Deus, é confirmado pelo céu também. Agora vamos ver os versos, o contexto imediato anterior, ou seja, o que está antes de Mateus 18, 15 a 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes... Então Jesus enfatiza claramente aqui a conversão. E não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, e veja que o se tornar humilde e o ser como menino está ligado à ideia de conversão. Aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses meninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então veja, não conversão, atitude de não humildade, verdadeira humildade, a humildade bíblica, não é a humildade que é propagada aí, muitas vezes com sentido até de desprezo, descaso à palavra de Deus. Mas humildade conforme a palavra de Deus, que inclui inclusive a conversão. Ou seja, se a nossa ausência de conversão fizer com que nós ensinemos, desviemos do caminho pessoas inocentes, pessoas como crianças, por exemplo, né, pessoas ali, às vezes, sem a defesa necessária para uma compreensão mais adequada da palavra, ou algo do tipo. Então, veja, alguém que não se converte e muitas vezes ensina, como Jesus falou, aquele que violar e ensinar será chamado mínimo no reino dos céus. Então, ele fala aqui, escandalizar um desses pequeninos, seja com atitude, seja com ensino, seja com ambos, melhor lhe fora que se ele pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, Jesus está associando o tornar-se humilde a se tornar como um menino, no sentido de inocência, no sentido de disposição em perdoar, uma série de outras coisas, mas principalmente para enfatizar a ideia de conversão, de mudança de atitude.
Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, ou seja, está deixando claro, se as nossas atitudes são prejudiciais a nós, nós devemos controlar ao máximo, como Paulo diz, né? Esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. Evidentemente, uma figura de linguagem, assim como Paulo, quando ele fala de esmurro meu corpo, ele fala o quê? Ele luta fortemente, buscando o poder de Deus para que aquela natureza pecaminosa seja cada vez mais diminuída, né? Para ser anulada, para ser, como ele fala, né? Fazer morrer, pois, a vossa natureza carnal. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. E nesse contexto de salvar o que se havia perdido, nós vemos que ele está falando sobre o quê? Busca de domínio próprio. Sua mão e pé faz tropeçar. O olho faz tropeçar. O que você tem que fazer? Buscar controlá-los da melhor forma possível para que isso não se torne uma pedra de tropeço na nossa vida, não se torne é, um incentivador de pecados, né? Para que nós não nos tornemos escravos e nem incentivadores do que é errado. E nesse contexto, ele fala para não desprezar os pequeninos, e ele fala, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, Jesus deixa claro que ele vem salvar a todo aquele que quiser aceitar, e que todos nós devemos ter cuidado, principalmente aqueles que, tendo condição de mudança, continuam se mantendo como um mau exemplo em atitudes e ensinamentos, e principalmente aqueles que não têm como se defenderem daqueles maus ensinamentos e das más atitudes, né? Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? Perceba? Então, se um irmão pecar contra ti, o que você vai fazer? Você vai buscar aquele que se desgarrou. Mas ele não quer sair da... Ele não quer, ele quer continuar desgarrado. E aí, o que você vai fazer? Conversou com ele, levou testemunha, levou o caso para a igreja buscou auxiliar. Ele não quer. Então, veja, não é o caso de deixar de ajudar, mas de estabelecer um limite para a ajuda. Foi feito um conjunto de ajudas e aquela pessoa continua a querer ser desgarrada, agora é entre ela e Deus. A hora que ela decidir mudar, ela tem a oportunidade de mudar, mas o que não dá é para ficar invariável e ilimitadamente buscando essa pessoa, sempre com resultados negativos, né? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de nosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Então, no mesmo contexto em que ele está dizendo que não é vontade de Deus que não se percam os pequeninos, ele diz que aquele que fizer com que um dos pequeninos se perca é réu e não entrará no reino dos céus, aquele que não se converter. Então, veja, ele está buscando aqui proteger o rebanho daqueles que, tendo condição de auxiliar os pequeninos, não auxilie e muitas vezes pior ainda, faz com que eles se escandalizem, prejudique essas pessoas. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Veja que isso aqui não é no contexto apenas de duas pessoas sentarem para falar, para estabelecer alguma regra para a igreja, não. Até porque essas pessoas, Jesus deixou claro lá em Mateus, que esse é o contexto imediato posterior à fala que nós colocamos, né? Eles não representam a igreja.
como um todo. Eles não têm autoridade sobre a igreja como um todo. Tanto que eles passam o assunto para a igreja, e Jesus diz, se não ouvir a igreja, aí sim se considera como gentil e publicano. Então ele não está se referindo aqui a duas pessoas concordarem representando simplesmente no sentido de determinarem algo para a igreja, não. Ele está dizendo que se aquilo estiver de acordo com a vontade de Deus, porque a Bíblia deixa claro que Deus vai auxiliar aqueles que peçam segundo a sua vontade. Ou seja, havendo concordância a respeito de qualquer coisa que pedirem, evidentemente, qualquer coisa que pedirem de acordo com a vontade de Deus, então isso seria feito. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ora, considerando que ele fala de eu ir até uma pessoa para repreendê-la, eu estou com aquela pessoa reunida em nome de Deus. Se eu levo mais 2 ou 3 testemunhas, aquele grupo de 2 ou 3, mais aquela pessoa, nós estamos o quê? Reunidos em nome de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, não vejo como desqualificar o texto nesse sentido, de que a vontade de Jesus não tenha sido essa, porque é justamente esse o contexto anterior, de eu primeiro vou até uma pessoa, então, ainda que ela não queira fazer a vontade de Deus, eu estou reunido com ela ali em nome de Deus para repreendê-la de um pecado. E qual é só o meu interesse que ela seja livrada daquele pecado? Não, é interesse de Deus também. Então, eu estou reunido em nome de Deus com aquela pessoa, ainda que ela não queira aceitar a palavra de Deus. O motivo de eu estar reunido com aquela pessoa é que haja isso. Então, quer dizer, quando eu vou conversar com uma pessoa, Deus não está reunido ali no meio dela, se eu estou ali para repreendê-la? Então, não faz, para mim, não faz sentido uma interpretação que venha desqualificar isso. Ou dizer que nesse contexto não é isso que o texto significa para mim. Não quer dizer que, né, com mais informações a gente não possa mudar, mas dado o contexto em que esse texto foi colocado, não há por que desconsiderar isso. E veja que o contexto anterior, ele está falando em perdão também, e ir àquele que se desgarrou, e também está falando em, mesmo concedendo perdão, aquela pessoa que se mantém em rebelião, ser considerado como gentil e publicano. E aí diz, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou, alguns colocam aí que poderia significar 77 vezes, mas em que sentido? No sentido de que, olha, esteja disposto a perdoar seu irmão. Então, o irmão vem até mim, ele peca contra mim, e ainda assim eu estou disposto a perdoá-lo. Então, isso é o contexto, é o que o contexto anterior vem esclarecendo, né? Independente de se entender que Pedro está dando continuidade ou está falando sobre outro assunto, fica evidente que o contexto anterior está falando sobre o quê? O cuidado com os pequeninos, a questão do perdoar, né? Se te ouvir, ganhaste o irmão. Ah, não te ouviu, ainda assim você leva a testemunha. Se te ouvir, então você ganhou o irmão, ainda assim. Leva até a igreja, né? Se ele ouvir, não vai ser considerado como gentil e publicano. Então veja, o perdão está enfatizado ali constantemente. Ou seja, você ganhou seu irmão, perdoe, né? Agora, ele quer continuar em rebelião. Então aquilo se tornou um pecado deliberado, uma atitude clara de rebelião, aberta de rebelião. Então não tem como. Aí você considera ele, a igreja vai considerá-lo como gentil e publicano. E aí Jesus confirma isso diante de Pedro ao enfatizar a questão do perdão. Veja que não há, Pedro não está falando algo totalmente desconexo com o que nós lemos anteriormente, né? Não é isso que ele está falando, ele está falando justamente o contrário. Né? Jesus está falando sobre a necessidade de arrependimento, a necessidade de conversão. Aí depois ele vai em Mateus 18, ele fala da necessidade de se buscar aquele que se desgarrou. Veja que nós temos aqui, né, o contexto imediato anterior, que fala de ir até aquele que se desgarrou. E é isso que basicamente ele está falando, o irmão pecar contra ti vai até ele está desgarrado, né, considerando que ele não tem uma atitude de arrependimento. Eu vou lá, converso, né, e as palavras e as atitudes dele em conjunto mostram que ele está arrependido, então tudo bem. Não mostram, leva as testemunhas. Houve mudança? Sim. Para por ali. Não houve, leva o caso à igreja. Houve mudança? Para por ali. Não houve, a igreja considera como gentil e publicano. Então veja, vai até a que se desgarrou, mas Jesus estabelece limites. E aí, nesse contexto, nós vemos aí a questão dele falar de estar reunidos em nome dele,
seja só para repreender o irmão? Não, é claro que o repreender o irmão ali, ou esclarecer o irmão, é exemplificativo. Só nesses casos em que Deus vai estar reunido ali no meio das pessoas, é evidente que não. Então não há nenhum problema, nem por interpretação ou por aplicação, estabelecer que aquele que está, seja sozinho, inclusive, né? Quer dizer que se eu estiver sozinho, Deus não está ali comigo? Não. Agora, o que está enfatizando é que se há qualquer reunião em busca de fazer a vontade de Deus, se estabelecer a vontade de Deus, Deus está ali no meio daquela reunião. Não vejo por que desqualificar qualquer interpretação ou aplicação nesse sentido. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então veja que, primeiramente, a atitude foi de estabelecer, de certa forma, uma punição por aquele servo não quis pagar. Veja que nessa parábola, esse senhor aqui a quem o servo devia, a disposição dele era de punir. Aí aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então ele está falando assim: ainda que a atitude inicial já esteja sendo no sentido de punir, né, havendo uma clara verificação de arrependimento, e veja só, o arrependimento não significava ficar livre da dívida. Ele fala: seja generoso e tudo te pagarei. É óbvio que aqui, se nós formos ver o contexto da dívida, era uma dívida praticamente impagável. Mas o Senhor levou em consideração a disposição do servo em continuar pagando a dívida, em continuar agindo em conformidade com a necessidade de pagar a dívida. E aí o Senhor, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E aí acontece, esse servo age de forma contrária com alguém que deve a ele. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele devia 10.000 talentos e o servo devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo, veja só, ele, além de explorar qualquer possibilidade, explorar não, vamos dizer, exceder, além de se exceder na cobrança, né, ele agarra e começa a sufocar o servo, sendo que ele tinha acabado de sair de uma situação em que havia dado perdão para ele por uma dívida imensa. Ele agarra aquele servo, sufoca aquele servo e pague o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Veja, aqui Jesus está falando sobre o quê? Jesus está falando justamente sobre atitudes incompatíveis. Diante do Senhor, ele pede perdão e se aproveita desse perdão, e diante de um conservo, ele não perdoa, ele não dá. Veja que o servo não está. E veja que a dívida do servo era muito mais viável de ser paga do que a dele. E ainda assim ele manda o servo para a prisão, ou seja, uma atitude incompatível, né? Então ele é uma hipocrisia. Diante de um grupo ele age de um jeito, diante de um outro grupo ele age de outro jeito. Então, uma hipocrisia, uma incompatibilidade de atitudes, né? Tudo isso no contexto de perdão. Então Jesus fala: olha, tem que haver uma integridade em nós. Ou seja, você não pode, quando você está devendo, agir de um jeito, e quando alguém te deve, você agir de outro jeito. Você tem que ser uma pessoa, tem que ser sim, sim. Não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não pode ser uma pessoa voltada às conveniências. Se é conveniente, eu faço. Se é inconveniente, né? Então, não pode ser assim. Tem que ser uma pessoa que, se é conveniente para mim, eu faço. Se é conveniente para um outro, diante de um mesmo contexto, eu não faço. Então, veja que nós não podemos ter esse tipo de atitude. Então, Jesus está enfatizando isso, inclusive no contexto do perdão.
Então ele fala assim: esse servo que pediu perdão, mas que não perdoou, eu acho que eu repeti aqui, né? Ah, tá, o último. Quando os outros servos, olha só que situação, hein? Os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido e ficaram muito tristes. Olha que situação. Pessoas testemunharam essa incompatibilidade, esse mau testemunho, essa hipocrisia, ficaram tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então veja, não foi só uma atitude do senhor ver e ter e agir em relação a esse servo. Foram assim, os próprios servos que viram isso, companheiros dele que viram isso, falando, não, isso está errado, não pode ser assim. Como é que essa pessoa, dois pesos e duas medidas, isso é abominação. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, isso é muito forte. Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Por que cancelou? Porque apesar dele falar que ia pagar, era uma dívida praticamente impagável. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então Jesus estava deixando claro que o que ele havia ensinado, independente do contexto da pergunta de Pedro, poder ser ligado diretamente ou não ao contexto anterior, se nós virmos, ou seja, não é para escandalizar as pessoas, no sentido de ter atitudes contrárias à vontade de Deus, por atitudes ou por ensino, é para buscar sempre aquele que está perdido, é para ter misericórdia daquele que está perdido, mas diante de uma clara atitude, clara e repetida atitude de rebeldia, nós temos que considerar aquela pessoa como gentil e publicano. É isso que o texto está dizendo. Né? Se nós formos lá em 1 Coríntios 5, se eu não estiver enganado, né? É um caso que, inclusive, nos mostra alguns pontos importantes, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse retirado do meio de vós quem cometeu tal ação. Olha só. Então Paulo está lidando com algo aqui totalmente oposto ao que Jesus falou. A igreja está sabendo disso, e a igreja não está fazendo nada em relação àquele indivíduo que está reiterada, deliberada e deliberadamente em atitude de rebeldia contra as instruções de Deus. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Pelo que celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo. Evidentemente, se forem os impuros deste mundo, que você já foi, já conversou, já repreendeu, já deu várias oportunidades e não se arrepende, evidentemente nós não vamos ficar o tempo inteiro com essas pessoas. Mas ele fala, não propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, seria necessário sair do mundo, ou seja, não tem como eu deixar de ter algum tipo de relação com essas pessoas, né? Seja de estar perto, de trabalhar junto. Mas agora vos escrevo que, e aí é a ênfase do texto, né? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, aquele que, dizendo-se irmão,
com tal nem ainda comais. Ou seja, ele fala assim, a atitude de hipocrisia não deve ser aceita na igreja. Aquele que diz ser um servo de Deus e age de forma totalmente contrária à vontade de Deus, a gente não pode admitir. Que me importa de julgar os que estão fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós a esse iníquo. Então ele está dizendo assim, olha, aqueles que não querem aceitar a verdade, é entre eles e Deus. Aqueles que clara e objetivamente falam, não quero aceitar Deus. Tudo bem, é entre eles e Deus. Agora, uma pessoa que diz aceitar a vontade de Deus e vive uma vida oposta às instruções que Deus dá, e ele fala, isso não pode ser admitido dentro da igreja. Uma pessoa que quer fazer parte do corpo de Cristo, e ao mesmo tempo que diz querer fazer parte do corpo de Cristo, e tem uma atitude totalmente oposta àquilo que as instruções de Deus esclarecem. Então, veja que tanto Jesus como Paulo estão dizendo o seguinte, não pode ser admitida a hipocrisia dentro da igreja, não pode ser admitida uma pessoa que diga ser um servo de Deus, e ao mesmo tempo tem atitudes e ensinamentos que são evidentemente contrários à palavra de Deus. Isso não pode ser admitido. Isso não significa que eu não vou perdoá-lo, isso não significa que se ele demonstrar uma mudança, a atitude da igreja em relação a ele não vai mudar, mas significa que enquanto ele estiver naquela rebeldia, ele não pode ser aceito, não pode ser visto como irmão, ele tem que ser visto como gentil e publicano, ou seja, como alguém que efetivamente não quer servir a Deus, porque é isso que na prática ele está fazendo. Espero ter auxiliado, que Deus nos abençoe a todos nós, e que nos próximos estudos nós consigamos conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus através da sua palavra, dos versos que nós selecionamos, das passagens, em nome de Jesus. Convido para mais uma oração. Obrigado, Deus, por podermos aprender mais uma vez a Tua palavra. Esteja conosco, nos despeça para os nossos afazeres, conforme a Tua vontade, nos dê a Tua sabedoria, para que possamos pensar, falar e agir conforme a Tua vontade. Imploramos que nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos dê força para resistir e para nos arrepender dos males, e a humildade para te pedir perdão e pedir perdão uns aos outros, e nos perdoar também. Em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Até o próximo estudo.